Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos gravando mais um vídeo. Não tem mais nada a ver com os protocolos, mas ainda tem a ver com a organização do judaísmo internacional. Eu diria que o título do vídeo seria apropriado se fosse uma outra visão da Cabala. Portanto, aqui nós vamos apresentar. Vocês são habituados com aquela árvore da vida, né? O Etz Caim. Então, a árvore da vida é o estudo principal da Cabala, segundo a maioria, figura conhecidíssima, mas nós vamos aqui apresentar uma outra visão. Então, Cabala judaica vai ser aqui apresentada como sendo debaixo de uma outra ótica, sobre outra ótica. Não esqueçam de dar seu like, a plataforma recomenda, né? E dispomos do nosso livro A Jornada Arquetípica e do Alucinatório na plataforma do Hotmart. Então está disponível para quem quiser comprar. Tá? Jornada Arquetípica é uma jornada interior, a iniciação. O Alucinatório é um oráculo. Então, feito isso, nós vamos então começar o nosso vídeo. Vamos fazer aquele jogo do texto para a câmera. Vamos começar pelo texto. Então, todo mundo sabe o que é uma pirâmide. Aqui está. Então, aqui nós temos, além da pirâmide de Giza, da Esfinge de Giza, nós temos a pirâmide de Keops. Então, essa pirâmide, né, passou a simbolizar a organização social. O topo, o meio e as demais partes. Então, pirâmide, aqui nesse vídeo, vai significar a organização social, as classes sociais, os estamentos, que na Índia são considerados existentes e reconhecidos, mas no resto do mundo praticamente não se dá importância. Então, vamos então partir do conceito de pirâmide. Bem, acontece que na maioria das sociedades, a pirâmide é descrita economicamente, organizada economicamente, aqui no Brasil, no resto do mundo, e no Brasil é pobre. A parte de cima, o topo é de pessoas que ganham até 33 mil salários mínimos, a parte inferior é de 13 mil salários mínimos, a seguinte vem os que ganham até 6 mil a 7 salários mínimos, e daí para baixo, então vem as classes inferiores, as famílias que ganham, em média, 3 mil a 2 mil salários mínimos. Então, assim, o topo em azul chama-se a classe alta. Depois tem a classe média alta, depois a classe média média, e abaixo, e a seguir a classe média baixa. Daí para baixo, então, os pobres, e mais abaixo ainda os miseráveis. Isso acontece no mundo todo, a não ser nos países de primeiro mundo. Vamos ver isso aí. Agora, como funciona essa pirâmide no judaísmo. Então, entre os judeus, ou os hebreus, como é que funciona a pirâmide social economicamente? É bem diferente. E, ou só o que é que isso tem a ver com a Kabbalah? Porque é exatamente isso. A maioria de vocês se habituou que a palavra Kabbalah se refere à gematria, a Temurai, ao Notaricon e aos processos místicos, né, que o judeu utiliza, mas não é essa ótica que muitos eruditos têm. Então, o que eles têm é o seguinte: vou mostrar essa nova ótica, que para muitos vai ser diferente. É a pirâmide social, onde a classe AA é constituída por bilionários, depois vem a classe A, onde estão os milionários, depois vem a classe C, B, constituída pelos judeus ricos, muito ricos ou abastados. Então só tem 3 classes, não há nenhuma outra abaixo dessas. Somente 3, bilionários, milionários e muito ricos. Então é bem diferente da pirâmide do resto do mundo, principalmente aqui do Brasil. Então espalhou-se a ideia de que todo judeu é rico. Não é bem assim. No entanto, esse esquema funciona maravilhosamente. E funciona por quê? Vamos explicar o porquê. E é justamente esse porquê
essa organização social que foi fundada por Esdras, foi planejada por Esdras e está em plena atividade, cada vez mais ativa e cada vez evoluindo mais, principalmente com os bancos, os banqueiros, que são todos judeus. Então, segundo nos explica o historiador Isaac Isaacson, portanto, nós vamos ter tudo de 2 livros. Ó. Então, 2 livros aqui judeus regirão. O nosso material foi todo tirado daqui. A única coisa que nós não tiramos daqui, portanto, foi tirado essa pirâmide, que é apenas um exemplo do que é uma pirâmide. O resto é tudo tirado daqueles 2 livros, que são livros judeus. Portanto, não queremos usar material que não fosse judeu. Então, segundo Isaac Isaacson, o judeu Adolphe Crémier, que foi ministro da Justiça da França Napoleônica em 1848, foi quem inspirou e presidiu a chamada Solidariedade Judaica, e até seu exílio em 1878. Resumindo, Crémier, ministro da Justiça da França em 1848, inspirou e presidiu a Solidariedade Judaica, que terminou se transformando em Aliança Israelita Universal. Então, mas ele não fez isso sozinho. Ele teve uma ajuda poderosa. Então, é daí que vem essa organização social judaica economicamente privilegiada. Entra um outro homem chamado Moses Montefiore. É um bilionário judeu italiano que o destino, entre aspas, porque foi a Bolsa de Valores de Londres e o seu parente Rothschild, apoiados ainda por um grupo de judeus proeminentes, entre aspas, e leia-se milionários. Então é um grupo de bilionários, milionários e muito ricos que criaram, junto com Crémier, a solidariedade judaica, conforme está na página 42 do livro de Isaac Isaacson. Está aqui, tá? Não sou eu que estou dizendo. Apenas estou citando. Esse movimento se concretizou posteriormente em algo mais sólido, mais bem organizado, chamado Aliança Israelita Universale, em 1860. Portanto, 50 anos exatamente após a célebre derrota de Napoleão em Waterloo. Mas durante esse tempo, Crémier estava no exílio, porque Napoleão não gostava dele, desconfiava dele. Napoleão não tinha nada contra os judeus, pelo contrário, mas Napoleão queria nacionalizar os judeus, queria assimilar os judeus, e Crémier é completamente contra isso. Então ele vai para o exílio. Está no livro de Isaac Isaacson, na página 58. Bom, além de Crémier, dos Rothschild, Moses Montefiore, há ainda os Rothschild, os Warburg, suecos, o Segman, os Oppenheimer, o Smith e tutti quanti, todos bilionários que apoiaram essa entidade, agora sólida, né? Aliança Israelite Universelle. Então agora só tem gente que tem muita grana, minha gente, um poço sem fundo de dinheiro. Aí ela fica firme e sobrevive após a morte do seu principal financiador, Montefiore, e do seu criador, do seu idealizador, que é Crémier. Agora ela está em ação. Hoje ela existe. Então, Montefiore morre em 1885, considerado como o rei dos judeus e chorado por todos os judeus de todo o mundo. Agora, vamos passar da aliança, já passamos da solidariedade judaica para a Aliança Israelita Universelle, vamos passar da Aliança Israelita Universelle para a Binai Berit. Binai Berit é uma abreviação. Binai é Ben é filho, e Berit é aliança. Então, todo judeu é protegido pela Aliança Israelita Universelle, desde que ele é circuncidado, que se chama Berit Milá. A circuncisão em hebraico tem o nome de Berit Milá, aliança.
O que é a circuncisão? É literalmente aliança ao pacto, né? Que foi um rito judaico, segundo a Bíblia, que o prepúcio do menino é cortado no altar no 8º dia após o nascimento. A tradição judaica atribui esse rito ao pacto entre Deus e Abraão. Ao completar 18 anos, o circuncidado passa a pertencer a uma outra organização. Portanto, já começou pela solidariedade judaica, depois passou para a Aliança Israelita Universal, agora vai passar para a Bnai Berit. A Bnai Berit é uma sociedade maçônica, organização maçônica, semi-secreta, exclusivamente judaica. Bnai Berit é de Ben. Berit é aliança. Então, são filhos da aliança. O que é a Bnai Berit? Como eu disse, é um poço de dinheiro sem fundo, que empresta aos israelitas o dinheiro que ele necessitar para começar suas atividades econômicas, para ampliá-la, melhorá-la ou, de qualquer maneira, progredir financeiramente. Então, os judeus têm uma oportunidade que nós não temos, a 0,5%, e a prazos praticamente a perder de vista. Ou seja, durante a vida toda, ele vai ter a oportunidade de pagar isso sem se sobrecarregar nem um pouquinho. Por esse motivo, surgiu o mito de que não há judeu pobre. Não é verdade. Há judeu pobre sim, mas é uma minoria, principalmente os semitas. Mas os Ashkenazi não tem. Não há um Ashkenaz pobre. Então, os judeus se dividem em duas classes, os semitas, que são os sefaraditas, e os Ashkenazitas, ou Ashkenazi, que são caucasianos, né, ou que vem da Rússia. Então, os Ashkenazi é que tem essa vamos dizer assim, esse título de verdade. Não há um Ashkenaz pobre. Não há. Mas o semita tem semita pobre. Então, esse esquema, portanto, que é da Bnai Berit, foi criado pelo sacerdote levita Esdras, no cativeiro babilônico. Ali ele fez o rascunho, mas permaneceu secreto, até as datas acima listadas, 1847, 1948, ou seja, na época napoleônica. Isto é dito com toda clareza na Biblioteca Judaica Popular, que é o outro livro que nós vamos aqui. Vamos passar para... Aqui, ó, é dito claramente, né, que foi Esdras quem criou, aqui na página 26. Ele delineou, criou e foi seu primeiro presidente. Então, já existia desde aquela época, mas não era conhecida. Hoje é divulgada. Então, vamos ler o texto integral, na página 26, Comentário Judaico da Bíblia, Bernard Casper, que é judeu sionista. Ele diz, no Tratado Baba Batra, no Talmud, diz: Esdras convocou os homens da grande sinagoga, que é no hebraico Kahal. Sinagoga é igreja, equivale à nossa palavra igreja, e no hebraico é Kahal. Pois bem, essa é a palavra-chave, porque exatamente o que vocês talvez não saibam é que, para os eruditos, como vários que nós conhecemos, principalmente Gustavo Barroso e outros, né, a palavra Kabbalah é usada como sinônimo de Kahal. Não é os processos místicos, a árvore da vida, o Notarikon, a Temurá. Então, não é isso. Então, aí está o motivo do vídeo. Esse vídeo está sendo gravado para mostrar a ótica que algumas pessoas muito eruditas e pesquisaram a fundo chegaram. Ou seja, a palavra Kabbalah é usada para designar Kahal, sua ação no mundo, seus métodos e como ela atingiu o poder que tem hoje. É o organismo mais poderoso do mundo. Não tem outro que rivalize com ele. A Palestina é a prova disso. A conquista da Palestina é a prova disso. Então, ela é rascunhada por Esdras
no cativeiro babilônio e que a preside. Mas vai depois, então, de 430, que é quando é rascunhada, até Jesus Cristo. Jesus a combate, porque os escribas são a sociedade que aparece com esse nome, mas não é Carral ou Cabalá. Pronto, então tá aí. Então, Cabalá judaica, também chamada Carral, não é, na verdade, os processos místicos que nós estudamos, embora tenha uma ligação muito pequena, mas muito pequena mesmo, muito fina, com a Temurá, o Notaricon e a Árvore da Vida. Então, no fundo, a conclusão é simples. O que muitos de vocês estudam com o nome de Cabalá judaica é uma organização planejada por Esdras, levita, no cativeiro babilônico, levada a cabo por seus pósteros, com o nome de escribas, e que existe até hoje e foi se organizando cada vez mais, se solidificando, e hoje é o organismo mais poderoso do mundo. E o seu banco especial se chama Binai Berit. É uma organização semelhante à maçônica, ou seja, a maçonaria foi organizada baseada na Binai Berit. Pronto, basta. Não vamos mais adiante. Se vocês quiserem, se aprofundem, e vocês vão ver que nós estamos dizendo aqui uma verdade que mostra, então, por que é que não existe judeu rico, não existe judeu pobre, não é exatamente a verdade. Não existe judeu Ashkenazi pobre. Todos são ricos. Todos. Então, são os caucasianos, são os cázaros, que adquiriram na Revolução Francesa, com o golpe de Estado, o próprio Camier faz com que um deputado vote e convença a Assembleia a fazer com que os cázaros se tornem judeus nacionalistas, ou seja, dão a eles a nacionalidade judaica. Pronto, minha gente, está dito. Então, esta é a ótica nova que nós queremos colocar para vocês. Tá? Então, Cabalá não é simplesmente os processos da Temurá, do Notaricon e da Árvore da Vida, da Escaim. Não é somente isso. É principalmente a organização social, econômica, as ações, a maneira bem própria e peculiar que caracteriza uma organização que é a mais poderosa do mundo e seus chefes são sempre judeus. Então, é uma cabeça assessorada por 71, ou seja, no final são 72, é chamada Grande Assembleia ou Grande Sinédrio. Então, tem vários nomes. Mas, o que vocês não sabiam é que o nome Cabalá não é apenas os processos místicos que nós estudamos. Quando nós estudamos processos místicos, dizendo que estamos estudando Cabalá, estamos dentro de uma ótica que não é totalmente verdadeira. Cabalá, dentro da ótica dos mais eruditos, dos pesquisadores mais eminentes, é uma organização social semi-secreta, poderosíssima economicamente e politicamente. A Palestina é o exemplo. Pronto. Olhem para a Palestina, vejam o que era. 26% somente era propriedade judaica, segundo a resolução 186 da ONU, e hoje é 100%. Então, é assim que ela age. Então, começa com uma coisa pequena e depois ela vai agindo segundo os métodos dela, que são bem próprios, e termina atingindo os fins. E os fins justificam os meios. Então, aqui está, deem seu like. Se puderem, quiserem, estiverem interessados numa jornada interior, comprem nosso livro, A Jornada Arquetípica. É uma, vamos dizer assim, uma viagem para o seu ego, para o seu autoconhecimento, que não fica nada a dever. A sociedade secreta como a maçonaria, Rosa Cruz, a teosofia e outras. Então, e agora colocamos o tarô divinatório. Então, fica aqui o recado que foi dado. A nova ótica da Cabalá judaica. Você agora passaram a saber que essa palavra, Cabalá, então, não é somente os processos místicos. A gematria, a temurá, o notaricon
e a Árvore da Vida. Não, é uma organização secreta, por sempre secreta. Então, espero o like de vocês. Se você não der agora, ainda dá tempo de dar. Dá com o dedo e até a próxima, que eu vou ensinar.